Fala pessoal, esse é o quarto e último vídeo da série sobre princípios básicos de hidroponia em hortaliças. No terceiro vídeo eu fiz uma descrição de funcionamento do sistema não circulante ou aberto. Além disso, fiz a caracterização de alguns tipos de substratos que podem ser utilizados neste tipo de hidroponia. No vídeo de hoje eu vou descrever sobre as fases do cultivo hidropônico. Além disso, eu vou comentar também sobre os principais componentes e equipamentos necessários para a sua implantação. Também vou falar sobre espaçamento entre plantas e entre linhas de cultivo. Vamos ver um pouquinho sobre solução nutritiva. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos muito interessantes da aplicação da hidroponia nos dias atuais. Vamos lá? Nesse slide aqui nós vemos algumas imagens, sobre um sistema de cultivo hidropônico bem simples, localizado aqui em Fortaleza, na verdade na periferia de Fortaleza, aqui no Ceará. Então, a primeira fase de produção propriamente dita dentro da hidroponia é de produção de mudas. Então, essa fase é fundamental em qualquer tipo de cultivo, não necessariamente só dentro da hidroponia, mas no cultivo em campo também. Porque ela impacta, a produção de mudas sempre vai impactar de forma direta na produção final, na qualidade da produção final. Então, aqui no caso da hidroponia, investir em uma boa estrutura ou adquirir as mudas de boas empresas é muito importante, tá? Nessas imagens aqui, nós vemos todas as mudas sendo produzidas em espuma fenólica. Tudo aqui, ó. Essa aqui até está em cima da mesa. Tá. Aqui no detalhe são todas mudas de alface. Então, a espuma fenólica é disparado o principal material utilizado para a produção de mudas em hidroponia. Não é só no Brasil, isso ocorre no mundo inteiro. Então, depois de semeadas, que a gente está vendo aqui nessa imagem, a espuma com as sementes ela vai ser colocada no berçário, onde ela vai receber aí irrigações periódicas. Tem locais, por exemplo, que mantém uma lâmina de água em contato constante com essas espumas fenólicas. Em alguns locais, essa irrigação ela é intermitente, e é acionada de 10 em 10, de 15 em 15 minutos. Aqui é outra forma de produção das mudas, Então, pode-se utilizar aí o pó de coco conjugado com recipiente ou pode até mesmo ser aquele substrato comercial que nós encontramos muito facilmente nas revendas. Então, se utiliza esses materiais como substrato de preenchimento das bandejas multicelulares, que podem ser de isopor ou podem ser bandejas plásticas. É importante aqui que tenham as células individualizadas. Então, em geral, essa forma de produção de mudas é usada na transição do sistema de produção convencional para o hidropônico. Ele na verdade, é uma manutenção do sistema, praticamente uma manutenção do sistema convencional de produção de mudas. A diferença que tem aqui é que no sistema convencional se utiliza água de torneira, água da fonte, água de mina, para fazer essa irrigação das mudas. E já no caso da hidroponia, você já utiliza soluções com menor concentração de nutrientes já para a produção para começar a adaptar essas mudas aqui à nova condição de cultivo. Pelo fato da produção de mudas e do cultivo ser realizado, em geral, em ambiente protegido e com o fornecimento de água e nutrientes em quantidade ideal, o crescimento da planta, ou seja, a muda, ela fica pronta de forma mais rápida. Então, a gente consegue aí ter uma antecipação da produção das mudas em 7 a 10 dias, a depender aí da espécie da cultivar e, obviamente, da condição de cultivo, condição de produção, condição climática de produção dessas mudas. Quanto ao transplantio das mudas, propriamente dito, ele é bastante rápido, porque se for espuma fenólica, a espuma fenólica ela é toda riscada, ela é toda já pré-cortada, então é muito fácil pegar e destacar as mudas e distribuir elas aqui nas calhas, dentro
dessas aberturas nos canos. Também, se forem mudas provenientes de bandeja com pó de coco ou com substrato, da mesma forma, né? As mudas já estão individualizadas, a gente puxa elas muito facilmente, né? A raiz facilita esse processo, né? A formação das raízes, e aí a gente pode pegar e colocar cada uma dessas mudinhas aí dentro de uma abertura dessas aqui no cano, né? Como os produtores estão fazendo aqui. No caso deles aqui, eles estão utilizando mudas de bandeja de isopor. Depois das mudas transplantadas para os canais definitivos, o crescimento das plantas ele deve ser monitorado de perto, principalmente quanto à possibilidade de ocorrência de pragas, doenças e possíveis problemas relacionados à solução hidropônica, como excesso ou deficiência mineral. Então vai ser comum, né, na área de produção hidropônica, por exemplo, de hortaliças folhosas, nós termos lá plantas com diferentes idades, como nós estamos vendo aqui. Então aqui eu tenho uma planta de alface pronta, né, praticamente pronta para ser colhida, e aqui que ainda vai levar aí mais uns 10 dias pelo menos aqui dentro do sistema. Então o monitoramento, por exemplo, de praga, doença, desses problemas, ele vai ajudar a minimizar possíveis problemas, né, com plantas mais novas, por exemplo. A minha sugestão é que vocês tenham muito cuidado, né, nos ambientes de cultivo, de uma forma geral, sempre monitorando e evitando umidade e temperatura do ar muito elevadas, né, principalmente para quem vai trabalhar com casa de vegetação. No caso desse cultivo aqui, não era casa de vegetação, era um ambiente telado apenas. Outra sugestão também é monitorar e acompanhar de perto o pH da solução e a condutividade elétrica, né? Ambos da solução de cultivo, para não ter problemas referentes aí ao crescimento das plantas. Bom, depois de algumas semanas, a depender da condição edafoclimática do cultivo, é feita a colheita. Então, no caso da hidroponia, o produtor ele pode colher e embalar diretamente, não precisa fazer a chamada toalete. Então, se vocês não souberem o que é toalete, tem um vídeo aqui no canal explicando essa prática. É só clicar no link que vai estar aqui em cima e vocês vão ter mais esse conhecimento aí disponível para vocês. Bom, voltando aqui para a hidroponia, também não precisa lavar a alface para embalar. É só colher e colocar ela, né? Geralmente o pessoal coloca dentro dessas embalagens plásticas. São perfuradinhas aqui para evitar acúmulo de água dentro da embalagem e podridão das folhas. Bom, importante, pessoal, em locais mais quentes, como ocorre nas regiões Nordeste, Norte e parte do Centro-Oeste, aqui no Brasil, é que o ciclo de crescimento para a produção ele sempre é menor por conta das maiores temperaturas médias que ocorrem nesses locais. É diferente do que ocorre nas demais regiões, sul, sudeste e a parte sul do centro-oeste, onde o ciclo tende a ser maior porque as temperaturas médias são mais baixas. Bom, minha sugestão é, antes de plantar comercialmente, para que vocês façam pequenos testes experimentais para vocês conhecerem melhor o comportamento da cultura que você pretende produzir hidroponicamente. Tá? Para você saber direitinho qual que é o ciclo da cultura, para poder se organizar durante durante o desenvolvimento das plantas para cada etapa. E para você ter os materiais necessários para o momento da colheita. Assim você irá conhecer melhor aí o comportamento da cultura na sua condição de cultivo. Na sequência, pessoal, nós vamos ver aí a respeito dos componentes do sistema hidropônico. São muitos componentes que nós utilizamos para montar a hidroponia, mas todos eles estão disponíveis no mercado em várias opções, marcas, né, e opções de preço diferenciado. Né? Então, assim, hoje só não mexe com hidroponia quem não tem efetivamente interesse ou conhecimento técnico para isso, né? Pessoal, antes de eu falar especificamente a respeito dos componentes que integram o sistema de hidroponia, eu gostaria de salientar para vocês a respeito de um aspecto muito importante, que é o ambiente de cultivo. Tá? Então, dentro disso, o ambiente protegido, apesar de não ser obrigatório,
ele possibilita o cultivo hidropônico durante todo o ano, independentemente da região, né? Então, assim, ele evita, né, ajuda com que a hidroponia continue acontecendo mesmo em época de chuvas intensas e na época do inverno, né, em locais onde o frio é mais rigoroso, ocorre muita geada. A casa de vegetação, né, o ambiente protegido, ele é fundamental, por isso consegue manter o ambiente aquecido e produzindo. Então, eu indico fortemente esse investimento. Outros componentes necessários e essenciais ao cultivo hidropônico seriam as bombas ou motobombas, que irão fazer a solução nutritiva circular nos canos e calhas, como aqui do exemplo. Obviamente que nesse caso é quando o sistema de circulação fechada, né? Então a água sai do reservatório, impulsionada aqui pela bomba ou conjunto motobomba, né? Entra nas calhas, onde estão depositadas as plantas, né? Entra em contato com o sistema radicular, e aí o que sobrar dessa água, dessa solução nutritiva, ela volta de novo para o reservatório. Mas essas bombas ou motobombas também podem ser utilizadas para irrigação dos vasos no sistema aberto de hidroponia. Então aqui são exemplos de reservatórios, né, em fibrocimento, caixa de PVC e polietileno. Então esses reservatórios eles também são fundamentais, inclusive como aqui no exemplo, o conjunto motobomba ele fica conectado, a bomba ou o conjunto motobomba ficam conectados nos reservatórios. Então nos dois casos deve ser feito, tanto aqui para a bomba quanto para o reservatório, deve ser feito um bom planejamento quanto à potência e à capacidade. Se tiver condição financeira, a sugestão que nós damos é que o produtor ele tente organizar a área de produção hidropônica dele em seções produtivas, a separar aí a cada bancadas para a produção de 1.000, 2.000, 5.000 plantas de alface, por exemplo. Então, essa separação em seções, ela vai ajudar principalmente a minimizar perdas quando alguma bomba queimar ou o reservatório furar, ou também se houver algum tipo de contaminação nesse sistema. Aqui são exemplos de calhas, que são utilizadas de forma comercial para a produção hidropônica. Não é obrigatório o uso desse material. Você pode perfeitamente utilizar canos de diferentes dimensões para fazer a produção, para montar o seu sistema hidropônico. E aqui quanto aos conectores, também existem vários e de várias marcas no mercado. Aqui no detalhe, a gente vê aqui, por exemplo, que são canos de PVC, que foram cortados ao meio, então com cada cano eu conseguiria fazer 2 linhas de cultivo. E aqui o pessoal utilizou para o fechamento desses canos aqueles forros de PVC. Então corta o forro de PVC e coloca aqui na metade do cano. A imaginação aí é grande do povo para tentar minimizar custos. Aqui já é mais um sistema mais automatizado de hidroponia, para a realização da hidroponia. Pessoal, nessa tabela aqui tem sugestões de espaçamento entre plantas e entre canais de cultivo para as hortaliças. De uma forma geral aqui são hortaliças folhosas, a exceção aqui da couve-flor. Então é importante lembrar que devido ao ciclo de crescimento para a produção mais precoce, em locais mais quentes, esse espaçamento ele pode alterar. Então, se o local for mais quente, o ciclo de cultivo ele tende a ser menor, a planta ela vai acabar crescendo menos, então a gente pode pegar e reduzir os espaçamentos, ajustar eles de acordo com a condição climática do local de cultivo. Mais uma vez, eu saliento a respeito da importância de se fazer pelo menos um primeiro ciclo de cultivo teste, às vezes uma pequena pesquisa local, para que o produtor consiga compreender como é que é o ciclo de desenvolvimento da cultura dele e com base nesse ciclo de desenvolvimento da cultura, ele fazer ajustes no seu sistema de produção hidropônico. Às vezes uma redução de espaçamento ou um aumento desse espaçamento
para ele não ter prejuízo comercial, principalmente aí antes de fazer cultivos maiores, para tentar colocar o seu produto no mercado. Já nessa outra tabelinha, só um indicativo, né, a sugestão aí de espaçamento, dimensão de espaçamento entre plantas e entre canais de cultivo para as hortaliças fruto, principalmente melão, pepino, pimenta, pimentão e tomate, né? Essas são as principais hortaliças fruto que são produzidas aí no sistema hidropônico. Pessoal, dentre os outros equipamentos que nós poderíamos destacar como essenciais, ou pelo menos aí, se não são essenciais, são muito importantes, vão ajudar muito o produtor na produção hidropônica, o primeiro deles aqui é o temporizador ou timer. É ele que vai acionar o sistema motobomba, né? a bomba ou o sistema motobomba para iniciar a irrigação no sistema de hidroponia. Então, em locais com temperaturas maiores, né, esse espaço, esse tempo de acionamento, ele é menor. Né? Então, eu já vi hidroponias aí que ligam de 10 em 10 minutos ou de 15 em 15 minutos. Em algumas outras condições, por exemplo, quando o clima está mais frio, esse ajuste pode ser feito em espaços maiores, né? Esse acionamento do sistema de irrigação, esse acionamento do sistema do conjunto motobomba da bomba pode ser feito às vezes meia hora, a cada 25 minutos. O importante mesmo é que o sistema radicular, as raízes não fiquem secas em nenhum momento. Então o produtor ele vai ter que sempre ajustar e verificar, né, esse tempo de acionamento para a sua condição de cultivo. E vai depender muito da época do ano também que ele estiver fazendo cultivo. Um outro equipamento é o pH-metro, né? Ele é utilizado para monitorar o pH da solução nutritiva. E nesse ponto nós temos que lembrar, né, do primeiro vídeo dessa série, onde eu trouxe uma faixa de pH que é considerada ideal para as culturas, que é entre 5,5 e 6,5. Então isso foi abordado lá. Quem quiser saber com um pouco mais de detalhe, né, assista novamente ou assista aí pela primeira vez o primeiro vídeo dessa série. Outros dois equipamentos muito importantes, né, que a gente aconselha quem quer se dedicar à produção hidropônica ter, o primeiro deles é o condutivímetro. Então, o condutivímetro ele mede a quantidade de íons dissolvidos na água e na solução nutritiva. Se a água tiver condutividade elétrica acima de 0,75 decissímenes por metro, ela pode não ser adequada ao cultivo hidropônico. Nossa sugestão é até que essa condutividade elétrica da água ela seja mensurada antes mesmo de qualquer planejamento em relação à implantação de um sistema de hidroponia no local. Então o produtor vai, coleta a água, mede a condutividade elétrica. Se a condutividade elétrica estiver acima de 0,75, eu acho melhor, mais interessante tentar encontrar uma outra área ou uma outra fonte de água. Com relação à condutividade elétrica da solução nutritiva, ela vai depender muito do tipo de planta e da temperatura ambiente. Então, para as hortaliças folhosas, como alface, rúcula, agrião e outras, entre outras, né, a condutividade elétrica da solução nutritiva ela não deve ser superior a 2,5 decissímenes por metro. Já para as hortaliças fruto, como tomate, pimentão, berinjela, entre outras, a condutividade elétrica da solução nutritiva não deve ser superior a 4 decissímenes por metro. Ou seja, as hortaliças fruto elas toleram mais condutividades elétricas maiores. Mais importante, as condutividades elétricas acima desses valores vão prejudicar as plantas pelo excesso da salinidade da solução. Então tem que tomar muito cuidado, porque prejudica muito a absorção de água. Quanto ao outro equipamento aqui, o termômetro, ele é muito importante para medir a temperatura da solução nutritiva. E a faixa ideal é de 18 a 30 graus Celsius a temperatura da água. Nos sistemas de hidroponia em que a temperatura da solução nutritiva fique acima dessa faixa, elas devem ter mecanismos de resfriamento da solução. Caso contrário, vai ter problema na produção por conta da perda de oxigênio excessiva da água. E outro problema que pode acontecer também é relacionado à dificuldade na absorção
dos nutrientes. Então, monitorar tanto a condutividade elétrica quanto a temperatura da solução nutritiva. Quanto à solução nutritiva, há várias pesquisas desenvolvidas e publicadas já com formulações para diferentes culturas. Minha sugestão é, assim, você está começando um projeto de produção hidropônico, consultar um engenheiro agrônomo para decidir qual é a melhor, né, para aquela condição, para aquela cultura que você pretende produzir. Já existem no mercado aí algumas soluções nutritivas prontas para uso. Né? Você só abre a embalagem, mede lá a quantidade indicada por litro e aí dissolve, né? Geralmente se dissolve num balde e joga lá no reservatório. Aí você tem lá a solução nutritiva pronta. Mas tem aqueles que querem preparar as suas soluções, né? Com base aí nas pesquisas científicas. Então, existem alguns materiais, artigos científicos que trazem, alguns livros, algumas publicações que trazem essas informações. Pessoal, aqui como destaque, né, quem quiser aprimorar aí, né, entender um pouquinho mais sobre os princípios de hidroponia, pode utilizar essa circular técnica 22, ela é antiga, mas ela traz vários princípios, né, da hidroponia, da aplicação da hidroponia para o cultivo de hortaliças de uma forma geral, tá bom? Pessoal, essa aqui é uma solução, é uma das soluções, na verdade, que é considerada padrão para a produção hidropônica da alface. Ela foi elaborada pelo Instituto Agronômico de Campinas, e ela pode perfeitamente ser utilizada aí para a produção de algumas hortaliças folhosas. Olha só, eu gostaria de deixar um recadinho importante aqui. Pessoal, essa solução nutritiva, assim como outras soluções nutritivas que vocês vão encontrar, né, receitas que vocês vão encontrar aí de composição mineral, né, por 1000 litros, para cada 100 litros de água, elas são, geralmente elas são específicas para a cultura ou para um grupo de culturas. Então, a mesma solução nutritiva que você vai utilizar, por exemplo, hortaliças folhosas, talvez não sirva, não seja forte o suficiente para as hortaliças fruto, tá bom? Então, tem que tomar cuidado. Lembra lá da questão da condutividade elétrica. Então, se a hortaliça fruto ela tolera uma condutividade elétrica maior, significa muito provavelmente a solução nutritiva que a gente vai colocar para ela também contém uma maior concentração de sais. O mesmo acontece para as hortaliças folhosas. Se elas toleram uma condutividade elétrica menor, muito provavelmente a solução nutritiva dela tem uma menor concentração de sais, tá bom? Então não existe uma solução nutritiva padrão para todas as hortaliças e condições de cultivo. Então, o que eu tenho sugerido, né, que a busca por uma solução mais adequada, ela pode ser feita com pesquisas no local de produção, ou também por buscas de receitas de formulações já testadas, ou que tenham sido publicadas em artigos científicos ou em livros. Tá joia? Aqui, pessoal, são alguns exemplos muito interessantes de inovação que só ocorreram por conta da invenção da hidroponia. Então, a aquaponia é o que eu mais gosto. Então, aqui na aquaponia, ela se trata, como se fosse, a gente pode dizer que é uma consorciação de hortaliças com peixe. Por quê? Porque os peixes eles ficam aqui no reservatório do que seria a solução nutritiva. E logo acima fica a produção de hortaliças. Então, o sistema radicular das plantas fica em contato com essa água onde estão os peixes. Então, as excretas dos peixes acabam se tornando os nutrientes da solução nutritiva para as hortaliças. E as hortaliças, por sua vez, elas retiram, né, dessa água essas substâncias, né, esses elementos minerais que acabam sendo excretados, ajudando aí, por exemplo, a reduzir excesso de nitrogênio da água que pode ser tóxico para os peixes. Então, aqui é uma parceria ganha-ganha. Então, as hortaliças elas vão ganhar os elementos minerais e os peixes, por sua vez, terão menos, a água, né, em que eles estão terá menos concentração
de nitrogênio, que é um elemento mineral que pode ser prejudicial quando em altas concentrações. Ele pode ser tóxico para os peixes aqui. Tá? Então essa é uma das formas muito interessantes de se utilizar aí a hidroponia também. Outra é com relação à questão das fazendas verticais. É outra área que está crescendo muito no mundo inteiro, uma área fantástica. No Brasil ainda são poucos os exemplos, né? Mas os países que têm menos áreas agricultáveis, por exemplo, o Japão, eu acho que até no Chile já tem, também tem lá nos Estados Unidos, Canadá, vários países da Europa, eles já têm já algumas fazendas verticais produzindo aí toneladas de alimentos todo mês. Tá? Então, é um outro exemplo muito bem sucedido da hidroponia, que vai continuar crescendo, né? Se estima aí receitas de mais de 130 bilhões de dólares até 2030 sendo gerados a partir dessas fazendas verticais. Em alguns lugares, por exemplo no Japão, eles utilizaram muitas fazendas abandonadas, muitas empresas, galpões de empresas abandonadas na crise de 2008, elas foram transformadas em fazendas verticais. Em alguns outros locais, por exemplo, eles estão construindo prédios, como acontece, por exemplo, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, eles estão construindo verdadeiros arranha-céus para a produção de alimentos, para a produção de hortaliças, né, no que eles chamam de cultivo indoor. Tá? Mas nesse sistema de cultivo é utilizado a hidroponia. Aqui, pessoal, são imagens de outras fazendas verticais. Obviamente que essas aqui um pouco mais tecnificadas, porque além da utilização da hidroponia, elas também utilizam luz artificial. Nesse caso aqui embaixo, provavelmente ela tem aí uma proporção de luz vermelha e azul também, por isso essa coloração mais rósea. E aqui em cima já seria mais de luz branca mesmo. Aqui no detalhe é um sistema de produção aeropônico, né? Com luz artificial também. Então tem aqui a câmara de solução nutritiva, o tecido que fica em contato com a solução e que sustenta o sistema radicular das plantas. Na parte de cima aqui a gente vê as folhas, aqui, né, na câmara é o sistema aeropônico e na parte de cima a gente tem as luzes LED. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais uma série, essa série muito interessante que tratou a respeito da hidroponia. Então aqui estão alguns dos meus contatos, né? E-mail, o contato no Instagram, também aqui o endereço do canal lá no YouTube. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva para receber mais conteúdos como este. Não se esquece de ativar o sininho de notificação também. E valeu!